Tudo bem? Antes de começar a aula, os procedimentos de higiene. Opa, estou esquecendo, passar o álcool em gel primeiro. Passar entre os dedos direitinho, gente, não esquece não. Tirar a máscara, guardar ela corretamente. Hoje é a terceira aula da EJA e o tema da aula de hoje é tecnologia e trabalho, tema bem conexo. Vamos pensar um pouco antes de aprofundarmos sobre o tema. Em que você utiliza a tecnologia? No seu trabalho? Já sentiu alguma dificuldade em selecionar os avanços da tecnologia? Já perdeu alguma oportunidade de trabalho por não dominar algumas ferramentas tecnológicas, como o computador? Ou por causa da tecnologia passou por alguns imprevistos, igual a mim, que meu computador morreu depois de 5 anos de idade e tive que elaborar as aulas no celular. Gente, a tecnologia vai além da questão da conversão das matérias-primas em produtos. Ela está relacionada também com as questões políticas, culturais e sociais do trabalho. A tecnologia, relacionada também ao mundo do trabalho, trazem mudanças significativas desde a pré-história aos dias atuais. Vamos refletir sobre isso um pouco, sobre essa transformação, o impacto da tecnologia na construção das sociedades e na vida de cada um de nós. Para isso, temos que entender as formas de produção das sociedades ao longo dos anos, como também o que se entende por divisão social do trabalho. Para isso, faz necessário entender e conceituar o termo tecnologia, que é um termo amplo, histórica, sociológica e filosoficamente, que vai além, como eu disse antes, das produções de máquinas para as indústrias ou do avanço dos meios de comunicação, como a internet, por exemplo. A tecnologia está relacionada com o desenvolvimento das sociedades, das relações de igualdade e desigualdade, na superação dos diversos desafios vividos pela humanidade e também nas relações de trabalhos, entre outros aspectos. Vamos aprofundar o nosso tema. O nosso recorte vai ser um pouco diferente. Como assim, professor? Falaremos de diversos momentos e fatos históricos sobre o tema, relacionando tecnologia e sociedade. Mas lembraremos e traremos mais informações da Revolução Industrial, relacionando com a atualidade. De modo geral, tecnologia significa o estudo do ofício ou estudo da arte. E desde os primórdios da vida humana, ela está presente em todos os grandes feitos da humanidade, como a adaptação do homem ao meio ambiente. Mas vamos ver outros exemplos. A tecnologia pode ser exemplificada na invenção da escrita, como forma de registro, memória, ampliação da comunicação e transmissão do conhecimento de uma geração a outra. É evidente que a oralidade também está relacionada a esses fatores, como transmissão de conhecimento, memória. Eu vou trazer para vocês agora uma das formas de transmissão de conhecimento e de registro da pré-história, que eram as pinturas rupestres. Vamos observar agora as imagens sobre a arte rupestre. Por que arte? Elas têm um conteúdo artístico, mas elas são importantes também para compreendermos as sociedades pré-históricas, como eles se organizavam, como eles viviam, e a maioria dessas artes eram feitas em cavernas, como essa arte rupestre colono África do Sul. Eu não sei, não estou vendo aqui direito, eu não entendo quais são os animais, mas parecem ser elefantes. E parece que essas pessoas estão cercando eles ou estão perto deles. A outra arte rupestre que eu vou mostrar para vocês é o bisão da caverna de Altamira, que é localizado no norte da Espanha, que também é uma arte pré-histórica. As artes rupestres, elas precederam a escrita, mas elas são importantes, como eu disse antes, para compreender as sociedades pré-históricas. Elas também contam a história. E como a gente sabe disso, professor? Através da pesquisa histórica, da pesquisa científica e também da arqueologia. Então, na internet, vocês vão encontrar várias dessas pinturas rupestres, em várias localidades diferentes do mundo, com vários formatos também de desenhos. Muitas datam de 13 mil anos, até 18 mil anos, na verdade, até mais anos. Vale a pena pesquisar isso para vocês entenderem um pouco da vida na pré-história. Não somente a questão de escrita foi importante na pré-história, mas também a evolução da matemática. Como marcar a contagem do rebanho, do gado, das ovelhas, nas pedras e na madeira fazendo riscos, os sistemas de numeração egípcio, romano e arábico, os calendários diversos de várias sociedades ao longo da história, como os precisos calendários incas, e também hoje, na atualidade,
os complexos cálculos da matemática moderna e também aqueles presentes nos sistemas de inteligência artificial, como nos computadores e na tecnologia robótica, por exemplo. Mas, claro, podemos citar outros exemplos também importantes, como a fabricação de utensílios para as diversas tarefas humanas, seja elas no ambiente doméstico, como vasos e combinações de temperos para conservar os alimentos, ou também ferramentas para o uso geral, como para a questão da plantação, para arar a terra, técnicas de domesticação dos animais, e também uma coisa interessante, as construções em diversas eras são exemplos que podemos tratar, como as pirâmides egípcias, as construções indígenas, as pirâmides, cidades incas, astecas e maias, as igrejas católicas da Idade Média, os palácios reais e as tecnologias da engenharia moderna nos dias atuais. Voltando para a história, um pouco também à Idade Antiga, na verdade mais a Idade Antiga e um pouco também a Idade Moderna, vamos analisar algumas dessas construções. Não que sejamos especialistas em engenharia, mas no sentido histórico delas. Primeiro, essa imagem é uma pirâmide egípcia aqui no fundo e é a esfinge de Gizé. Professor, o que é uma esfinge? Ele tem o rosto de faraó e o corpo de um leão. A esfinge ficava localizada perto das pirâmides porque, segundo a mitologia egípcia, ela protegia as pirâmides. E para que serviam as pirâmides, professor? Elas eram consideradas ou eram feitas para serem túmulos dos faraós, contendo riquezas dos faraós, e nas paredes, nos papiros, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, que é contando a história do faraó, os seus feitos, porque eles acreditavam na reencarnação do faraó. Lembra de embalsamar o corpo para preservar o corpo por mais tempo possível? Porque acreditavam na reencarnação daquele faraó. E elas até hoje causam muitos estudos, por quê? Por causa da forma que foram construídas. É uma engenharia avançadíssima para a época. Eu trouxe essa questão também, é uma questão mais cultural. É o papiro. O papiro é um dos primeiros papéis para registro na humanidade, feito pela cultura egípcia. E é um papel bem resistente. Eu trouxe esse aqui é bem atual, que eu recebi de um missionário da igreja a qual eu participo. E dá para ver que ele é resistente, que ele pode escrever nele, fazer pinturas, e ele conserva por muitos anos a escrita nele. Aqui está pedindo, aqui está dizendo, ore pelo Egito, o Egito é meu povo abençoado, Isaías 19, 25. Mas é para exemplificar. Agora vamos para a época. Esse é um papiro que mostra o julgamento de Anubis. Quem era esse, professor? Na mitologia egípcia, ele era o deus dos mortos. E ele pegava o coração daquele que morreu, ou daquela alma, e pesava na balança. E de acordo com o peso, saía a sentença do destino da alma dele. Eu não vou contar a história para vocês, porque eu quero que vocês pesquisem. E todo esse desenho que mostra os deuses egípcios, o julgamento de Anubis, a sentença que tal pessoa recebeu, foram colocados em papiros. Não desse tamanho, mas os papiros poderiam também ser gigantes. E eles foram importantes para a pesquisa histórica, por conservar a história egípcia. E também a medicina egípcia, que era bem avançada para a época, que foi importante depois com o avanço da medicina. Outro exemplo de construção e de tecnologia ao longo dos anos, são as pirâmides maias. Essa pirâmide maia ela é localizada no sítio arqueológico de Chichén Itzá. Eu não sei se pronuncia esse nome corretamente. Quando eu tive aula de História da América na universidade, meu professor pronunciava assim. É um sítio arqueológico. Hoje ele serve de turismo, localizado no estado ou na província de Yucatán, no México. E esse aqui, ela fazia parte de uma cidade-templo. Ela servia para a religião dos maias, para oferecer sacrifícios, para adorar os seus deuses, entre outras atividades religiosas. Essas questões aqui dá para a gente estudar em vários bimestres, em vários temas, e são imagens que necessitam de interpretação e de análise histórica. As imagens não falam por si mesmas, elas falam de acordo com as nossas perguntas, com a nossa análise, até mesmo as imagens ilustrativas, né? E agora eu quero falar para vocês, voltando agora para a história, sobre uma importante tecnologia, o fogo. Como assim, professor? Claro, foi importante. Muitos dizem que o fogo foi descoberto, inventado ou até mesmo provocado. Mas é necessário compreender que ele trouxe melhorias e muitas melhorias. Como, por exemplo,
a conservação dos alimentos. Com a descoberta do fogo, os homens passaram a cozinhar e assar os seus alimentos. E também na fabricação de utensílios de corte, porque favoreceu o derretimento de metais, aí puderam fazer facas, martelos. Isso contribuiu com a melhoria na qualidade de vida humana. E o fogo também contribuiu para que as pessoas se associassem mais, formassem sociedades, porque o homem com o fogo passou a se fixar em um determinado lugar para se proteger do frio. Formam assim uma das razões para que se formem as primeiras sociedades. E o fogo contribuiu também para a melhoria na locomoção, para você andar à noite, para você caçar, para você pescar. Então, ele foi importante. Eu prefiro dizer que o fogo foi provocado do que inventado ou descoberto, porque quando caiu um raio na terra e queimava certo lugar, ele já existia. Essa aqui é uma ilustração, né, que mostra as pessoas reunidas, os homens pré-históricos reunidos ao redor do fogo, outros já se preparando para a caça, os animais daquela época. E é interessante que até certo momento na ciência pensava que o Homo sapiens foi o primeiro a ter contato com o fogo. Mas como a ciência vai se valendo de novas investigações, de novos métodos e de novas descobertas, os neandertais, pelas novas descobertas científicas, parece que são os primeiros homens, os primeiros homídeos, a terem contato com o fogo, ou seja, é muito mais antigo do que se possa imaginar. E ele foi importante, e ainda é importante. Poderíamos citar outros exemplos, como a evolução da medicina, falar dos egípcios novamente sobre isso, a ampliação e aprimoramento da agricultura, principalmente da Idade Média aos dias atuais, que estiveram e estão interligados à forma de pensar, agir, relacionar, as formas de poder, os conflitos, guerras em diversas épocas da história. E é interessante observar que, independente do momento ou da era histórica, a tecnologia sempre esteve relacionada à vida social das pessoas, das comunidades e também ao mundo do trabalho. Na pré-história, o trabalho por conta própria ou para a vida comunitária, servia para a sobrevivência da pessoa e também para a sobrevivência da comunidade. A questão da subsistência. A caça e a coleta na pré-história eram atividades importantes naquele momento e que foram beneficiadas com todas essas análises tecnológicas que fizemos há pouco. Sobre o mundo do trabalho, vamos tratar da questão da Revolução Industrial. Já tratamos de alguns exemplos nas aulas anteriores, mas vamos focar em mais alguns. Vamos lembrar eles: a invenção da máquina a vapor, que ampliou a produção de tecidos, ampliando também o aumento e o uso das fábricas para a produção têxtil, gerando o crescimento desordenado das cidades e uma nova configuração social, estrutural e política, com a consolidação da burguesia, da classe operária e do capitalismo, e também das lutas políticas da classe operária contra a burguesia. Podemos citar também melhorias no transporte promovida pela construção de ferrovias, pelos barcos, navios e locomotivas a vapor, ampliando o escoamento de produção, encurtando o tempo das viagens, expandindo a circulação de pessoas e também beneficiando a troca de ideias e de cultura e o choque cultural entre elas. É correto afirmar que a Revolução Industrial dos dias atuais tivemos uma grande transformação tecnológica que mudou profundamente a percepção do homem sobre o meio ambiente, sobre a vida, sobre a cultura, sobre a política e sobre o mundo do trabalho. Professor, mas nem todo mundo se sentia seguro com essas mudanças. Naquele momento, alguns trabalhadores temiam, tinham medo que a tecnologia tomasse seus empregos, né? Sim, é evidente. É evidente que nem toda mudança traz otimismo, tranquilidade. Sempre haverá o medo, as incertezas, a resistência, principalmente num período onde as mudanças ocorrem de maneira como antes não ocorria. As mudanças na pré-história, na Idade Antiga, na Idade Média, eram mudanças que demoravam certo tempo para ocorrer. Mas com a Revolução Industrial, elas ocorrem de maneira acelerada. Ou seja, há o estranhamento. Principalmente porque as tecnologias convivem e ajudam a ampliar a desigualdade social, os conflitos da desigualdade econômica. Gente, nós temos exemplos nisso até hoje. A resistência
Né? Os meus pais reclamam porque eu, meus primos e meu irmão ficamos no celular e falam toda hora, esse povo não sai do WhatsApp, que graça tem isso, vamos conversar, gente. A questão também da mecanização do campo, voltando para os meus pais que moram nas fazendas, que moram em fazenda na zona rural, no campo, são trabalhadores do campo, e eles, sempre eu ouço a conversa do meu pai com seus amigos, ele fala, olha para você ver, antigamente era tantas pessoas que trabalhavam cortando cana, colhendo café, recolhendo milho, agora chega uma máquina e faz o serviço de um monte de gente. Vai acabar com o emprego de todo mundo, ou seja, é o medo da tecnologia. Né? E são angústias que foram duramente sentidas também no início da Revolução Industrial, que impactaram a vida das pessoas. Até na construção civil, a tecnologia substitui a força de trabalho do homem. Isso causa angústia para as pessoas. Mas vamos ver alguns exemplos históricos sobre as lutas no mundo do trabalho que, direto ou indiretamente, tiveram relação com a tecnologia. Que exemplos são esses, professor? As organizações sindicais, as greves dos trabalhadores, que são exemplos de resistências ao avanço da tecnologia sobre o trabalho e também resistência contra as injustiças sociais que os trabalhadores ou os operários eram submetidos nas fábricas. Vamos rever alguns exemplos. Injustiças contra os trabalhadores nas fábricas. Carga horária excessiva, chegando a 18 horas. A pessoa não tinha tempo para nada. Trabalhar 18 horas por dia e o restante do dia. Como ela ia descansar, comer, sobreviver, se relacionar com a sua família. A exploração do trabalho infantil. As crianças, poucas que tinham direito à educação na escola. O escolar nem era muito trabalhado naquele momento, porque a criança fazia parte da economia doméstica. Acidentes e violência no trabalho, que era muito comum nesse momento. A violência praticada pelos capatazes ou gerentes das fábricas, que representavam o patrão e que eles queriam que eles trabalhassem a todo tempo, queriam controlar o tempo. E se o trabalhador não tivesse adequado a isso, sofria violência. E tudo isso, péssimos salários, e contribuía para uma péssima qualidade de vida, algo assustador, grávidas em locais insalubres. Mulheres trabalhavam até perto de ganhar os seus bebês, e muitas crianças nasciam com sérios problemas de saúde, tinha aborto por causa desse trabalho forçado, e também a falta de seguridade social. O que é isso, professor? Vou citar exemplos. Se o trabalhador está lá na fábrica, mexendo na ferramenta, e essa ferramenta machuca ele, e deixa ele sem uma perna, ele não ia receber uma indenização por isso. Se ele fosse uma pessoa sozinha, ele ia viver na mendicância. Ou ele ia viver com a ajuda da família. E também quando as pessoas envelheciam, elas não tinham aposentadoria. Então não tinha essa seguridade social. Então os trabalhadores se organizaram em sindicatos e greves e se revoltaram contra essas injustiças. Tais fatos, que eu acabei de mencionar para vocês, mostram que os avanços tecnológicos não significam avanços sociais ou melhoria na qualidade de vida e também justiça no mundo do trabalho. Neste caso, a tecnologia ajudava a ampliar as diferenças sociais, ampliando a desigualdade social e econômica. Se de um lado havia o aumento da produção, a lucratividade de alguns, do outro lado, a grande maioria era explorada, sem ter uma perspectiva aparente de mudança. E diante de máquinas potentes, eles se sentiam inseguros, ameaçados pela tecnologia, com medo de serem substituídos por elas. Submetendo-se a jornadas extensivas e subhumanas de trabalho. Por isso se organizaram, promoveram manifestações, greves, revoltas contra as explorações patronais, exigindo redução de carga horária, melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores condições de vida, descansos semanais, férias. Ou seja, foram anos e anos de luta para que os trabalhadores pudessem ter melhorias no trabalho e, consequentemente, qualidade de vida. Vale a gente salientar que, neste contexto histórico, há o questionamento sobre o sistema econômico da época, o capitalismo. Então surgem mais outras ou novas teorias econômicas que vão ganhar força entre as organizações sindicais dos trabalhadores, que são as teorias socialistas, anarquistas e comunistas, como opções ao capitalismo diante das injustiças vividas naquele momento. Professor, mas que ideias são essas? Vou explicar para vocês, mas de maneira geral. O socialismo tem como ideia central a igualdade entre os membros da sociedade.
onde a diferença de classe ou as distinções de classe são diminuídas, tendo como objetivo uma participação mais coletiva na produção e uma distribuição mais igualitária das riquezas. O comunismo, por sua vez, principalmente o comunismo presente nas teorias de Karl Marx, se opõe ao capitalismo, por enxergar nele a exploração máxima dos trabalhadores por parte da burguesia e do Estado capitalista, que, segundo Marx, age em favor da classe dominante. Então, o comunismo propõe o fim do Estado capitalista, propondo a tomada dos meios de produção pelos trabalhadores e o fim da sociedade de classe. Já o anarquismo, apesar de algumas semelhanças com o comunismo, se posiciona contra qualquer forma de poder ou governo que pudesse voltar-se contra os trabalhadores. Eles criticavam os comunistas por causa da noção comunista de ditadura do proletariado ou ditadura dos trabalhadores. Gente, isso aqui são ideias gerais. Peço que vocês leiam os teóricos dessas ideias. Vocês vão compreender que há vários socialismos, anarquismos e comunismos, e também leiam as ideias que fundamentam o capitalismo. Porque há diferentes formas de se ver, de se enxergar e de se propor o capitalismo, como as teorias do Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações. E voltando, estudantes, à questão das greves, das manifestações. Vocês podem me perguntar, professor, muitas dessas greves foram reprimidas de forma violenta, né? Sim. Mas algumas dessas manifestações agiram de maneira radical e de forma violenta também? E se agiram, professor, por quê? Sim, aconteceu de ter essa ação violenta de algumas manifestações. Elas agiram por causa de todos os motivos que eu já mencionei, as injustiças no mundo do trabalho e também o medo que a tecnologia tomasse seus empregos. E eu vou trazer para vocês uma dessas manifestações, que é o dos chamados ludistas, lá no século XIX. Eu vou ler com vocês, que é um trecho que eu retirei, que é um trecho que traz um resumo sobre eles, dos cadernos da EJA, feito pelo Ministério da Educação, que tratam do tema da aula de hoje. Recomendo também a leitura. Vamos lá, quero ler juntamente com vocês. Sobre os ludistas. Vocês vão entender o porquê que eles têm esse nome. Não é nudistas, é ludistas. Reclamações contra as máquinas inventadas após a Revolução para poupar a mão de obra já eram normais. Mas foi em 1811, ou seja, no século XIX, que o estopim estourou e surgiu o movimento ludista, uma forma mais radical de protesto. O nome deriva de Ned Ludd, um dos líderes do movimento. Os ludistas chamaram muita atenção pelos seus atos. Quais eram esses atos, professor? Vamos observar aqui. Invadiram fábricas e destruíram máquinas que, segundo eles, os ludistas, por serem mais eficientes que os homens, tiravam seus trabalhos, requerendo, contudo, duras horas de jornada de trabalho. Os manifestantes sofreram uma violenta repressão. Foram condenados à prisão, à deportação e até à forca. Os ludistas ficaram lembrados como os quebradores de máquinas. Eles não só estavam manifestando contra as máquinas, mas contra os donos das máquinas, que eram os burgueses. Eles estavam manifestando também contra o sistema daquele momento. E eles não agiram naquela forma de tentar o diálogo, de provocar a sessão. Como assim, professor? Se eu faço greve, eu deixo de trabalhar, a fábrica deixa de produzir e lucrar, então eles vão ter que atender o meu pedido. Não, eles partiram já para a forma mais radical daquele momento. Mas se, naquele momento, tanto os estados, os países e os patrões já reprimiam as greves sindicais de forma violenta, quanto mais eles que agiram de uma forma extremamente violenta. Muitos foram até condenados à morte. Que mostra essa questão da resistência às mudanças daquele momento. E que são mudanças que perduram, na verdade, até os dias atuais, e que trazem influências para o mundo do trabalho até nos dias atuais. É interessante que essas questões do mundo do trabalho, as resistências, as lutas dos trabalhadores, são contemporâneas, estão presentes ainda nos dias atuais, sob novos contextos e roupagens. A questão trabalhista, por exemplo, ou dos direitos trabalhistas, sempre vem à tona, sejam por aqueles que defendem a modernização das leis de trabalho, que segundo eles têm a finalidade de diminuir os conflitos entre trabalhadores e patrões, aumentando a lucratividade, reduzindo custos
e flexibilizando as relações de trabalho. Já os outros que são contra essas reformas dizem que essa modernização só serve para quê? Para retirar os direitos dos trabalhadores conquistados por anos e anos de luta. Que tudo isso vai causar a precarização do mundo do trabalho. E o que acontece? Ocorrem manifestações em vários locais do mundo contra ou a favor dessas reformas. Como assim, professor? Vou citar 2 exemplos. E ambos ocorreram em 2017. O governo francês propôs uma reforma trabalhista e várias pessoas foram à rua e manifestaram contra. A reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Brasileiro em 2017 também gerou discussões, antes, durante e após. Até hoje, a sociedade civil, sindicatos patronais, sindicatos trabalhadores discutem de forma até ferrenha contra ou a favor dessa reforma trabalhista. Aí você vai me perguntar, professor, mas o que isso tem a ver com tecnologia? Vamos entender um pouquinho. As revoluções, a evolução das tecnologias faz o quê? Que haja novos empregos, mas que se retire velhos empregos. Isso traz influências consideráveis para o mundo do trabalho e para a política mundial como um todo. A robótica e a informática, por exemplo, contribuíram para tais mudanças, exigindo do trabalhador uma constante atualização de conhecimento sobre informática, sobre a robótica, sobre várias outras ciências que estão em constante transformação e aprimoramento, delimitando assim empregos e demissões. E nisso se destaca os empregos temporários, que vão ganhando força, em detrimento dos empregos de carreira que vão diminuindo. Se fala nas reformas administrativas, enxugar a máquina pública. Isso exige o quê? Várias especializações do trabalhador, para que ele possa sobreviver no mercado de trabalho. Então ele tem que se atualizar constantemente acerca das novas tecnologias e dos trabalhos que podem vir delas. Gente, falei bastante coisa. Agora vamos amarrar as ideias. Por fim, observamos que a tecnologia pode ser analisada de diversas formas em todos os períodos da história humana e que ela está relacionada não somente aos modos produtivos da sociedade, mas também na formação das comunidades, como na pré-história, na sociabilidade, na comunicação entre as pessoas, a invenção da escrita, a questão da arte rupestre, na luta dos trabalhadores desde a Revolução Industrial aos dias atuais, entre outras importantes análises. Compreendemos também a relação da tecnologia com o mundo do trabalho e que o uso indevido da tecnologia pode trazer danos à vida humana e ao meio ambiente. E que a tecnologia ela é abrangente e ela está relacionada, condicionada às questões socioeconômicas dos países. Recomendo, para quem se interessar em aprofundar sobre o tema, principalmente relacionado à organização dos trabalhadores da forma de greve, a leitura do livro A Formação da Classe Operária Inglesa, do historiador Edward Thompson. A Formação da Classe Operária Inglesa, do historiador Edward Thompson. Sobre ainda, outra indicação importante, o trabalho nas fábricas, as péssimas condições de vida dos operários, o tempo subordinado ao trabalho, o controle patronal sobre os operários e também as organizações sindicais e as greves, eu indico para vocês esse belíssimo filme do Charlie Chaplin, que é Tempos Modernos. Gente, você vai falar para mim, professor, mas eu fiquei sabendo que é o cinema mudo. Mas você vai ver, vai entender, vai rir, vai sorrir, vai se emocionar e você vai ter um entendimento histórico por causa dessa aula. Se você viu, veja de novo, com o olhar que você aprendeu agora a ter com essa aula. Se você não viu, veja. É um filme muito importante que dá para compreender bastante as questões que trabalhamos aqui. E não se esqueça de fazer as atividades. Muitas dessas questões vamos aprofundar nas atividades. Eu espero que com isso vocês aprofundem conhecimento, produzam bastante conhecimento e se interessem para pesquisar sobre temas importantes tratados na aula. Então, até a próxima!